Bom, vamos iniciar. Uma boa tarde a todos. Em nome da diretoria do SINEP do Espírito Santo, agradecemos a presença de toda a comunidade aqui envolvida no nosso tema. Esse tema aqui, em novembro do ano passado, incluímos os nossos projetos de segurança nas escolas. Nosso primeiro encontro do SINEP orientador foi realizado em dezembro do ano passado, onde tivemos a capacitação do capitão da Polícia Militar, Eliosandro, comandante da especializada em Polícia Escolar. E a secretária municipal da Educação de Vitória, a Juliana Rosner. Naquele momento, orientamos nossas instituições de ensino quanto à segurança no ambiente escolar. Passou-se aí o final do ano de 2022 e em 2023 seguimos na pauta da segurança com o nosso projeto e, dando continuidade, convidamos o senhor Penso, da Freedom Guardians, para falar sobre como a atividade de inteligência pode auxiliar na gestão escolar para mitigar os riscos e aumentar a segurança. Mas, concomitante a isso, o nosso objetivo não é apenas dar apoio nas questões patrimoniais, mas sim o emocional que envolve toda a nossa comunidade escolar. Então, conversamos nesse momento com a professora Jane Haddad, que é nossa parceira de muitos anos e palestra para a gente no nosso congresso há bastante tempo, e junto com a equipe do SINEP montamos esse grandioso projeto, denominado Escola e Família no Divã. Esse projeto vai acontecer em vários encontros durante o ano de 2023. Iniciando hoje, uma próxima pauta em maio e um outro evento em junho. E, obviamente, trazendo no nosso congresso presencial em agosto, mais uma participação. Teremos ainda mais eventos e gostaríamos que os partícipes aqui trouxessem para a gente ideias e sugestões. Quero agradecer aos nossos convidados que, de forma carinhosa, aceitaram o convite para estarem conosco, compartilhando suas experiências e conhecimentos. Obrigado aos autores do livro Escola no Divã, professor Ademar Pereira, professora Esther Cristina, professor Geraldo Almeida e a professora Jane Haddad. Eu vou deixar as apresentações e explicações com a professora Jane Haddad e como será o nosso evento. E um grande abraço a todos e um ótimo evento. Jane, é com você. Obrigada, querido. Agradeço muito pelo convite, né? Nós tivemos aí parceria com Priscila, Juliana e todos vocês, pensando como que a gente poderia trabalhar junto às escolas, às instituições, esse momento, né? E eu acho muito importante a gente partir, que é um momento de problematizar algumas questões, né? Assim como o SINEP fez, de trazer pessoas que estão pesquisando sobre inteligência artificial, e nós aqui, aí me veio essa luz de chamar os meus colegas, o Ademar, a Cris e o Geraldo, que nós escrevemos um livro há uns anos atrás, mas muito recente, sobre a escola no divã, né? E hoje a gente fala não só a escola no divã, como a família também. Quem é esse jovem, né? Eu acho que a gente partiu muito de uma problematização. Quem é esse jovem que entra na escola atirando? Assim como entra uma criança batendo, assim como entra um professor gritando, enfim, o que a gente está pensando da escola contemporânea? Existe já uma pedagogia contemporânea que acolha esses sujeitos, né? Porque a gente diz que é um fenômeno, e um fenômeno que vem crescendo. Nós vamos depois disponibilizar um material, uma bibliografia para vocês. A Priscila colocou aí, vai colocar o QR Code também para quem adquirir o livro, mas a grande importância, eu vou convidar a professora Ademar Pereira para falar, a professora Cris, os dois são gestores, donos de escola no Paraná, né? Trabalham com essa
perspectiva mundial da segurança na escola, então foi muito nessa ideia que a gente os convidou, e o professor Geraldo, né, que também trabalha há muitos anos a questão da violência, do bullying, da segurança. Então, nós vamos fazer hoje, abrindo esse projeto, como um bate-bola, né? Eu combinei com as meninas que nós vamos, cada um vai falar um pouco e a gente vai se colocar à disponibilidade para começar essa provocação aqui, com perguntas, o debate é aberto. E aí eu queria convidar primeiro a professora Ademar, depois a professora Cris, professor Geraldo, e em seguida as questões já... Tá bom? Então, vamos lá, professora Ademar. Olhem o microfone. Eu acho que tem uma interferência aí. Eu estou achando que quem está com duas telas ligadas. Não, eu consegui desligar o som. Tá. Bom, Isso. Posso falar, presidente? Pode. Aí, Bom, presidente. primeiro eu queria agradecer, né, ao Cinep, da presença do presidente e do meu grande amigo e ex-presidente da FENEP, do Cinep, Eugênio, o convite, né, para a gente poder falar um pouco de educação, que é um pouco aquilo que a gente faz a vida toda, né. Eu participei, foi para mim foi muito uma honra participar junto desses malucos aí, né, a Cris, o Eugênio, o Geraldo, para escrever um livro, e a gente ficou discutindo um tempo lá qual era o nome do livro, né, e aí o livro saiu meio assim, vamos colocar a escola no divã para a gente ouvir as dores da escola, né, no conceito mais figurado do momento da escola falar daquilo que incomoda, daquelas dificuldades inerentes à escola. E a gente passou durante durante o livro com as nossas experiências. Eu pude escrever um pouco, falar um pouco daquilo que eu entendo como gestão da escola, né? Foi falado um tanto sobre relação família-escola, então a gente, já quando na FENEP fizemos lá um congresso família-escola, e acho que é uma comunicação que a gente ainda precisa melhorar bastante, porque eu entendo que a gente tem um fenômeno que acontece no mundo, mas não é no Brasil, foi muito rápido esse processo da relação da educação com o ensino, né? A gente perdeu muito rápido, né, no Brasil o que a gente chama de educação, né? A educação é um processo humano natural e que a gente aprende sozinho, né? Ou seja, o ser humano não precisa ninguém ensinar a educação. Ele aprende a andar, falar, aprende a se relacionar sozinho. Porque eu sempre digo assim, o japonês, né, uma criança nasce no Japão, ele fala japonês, né? É fácil para eles falarem japonês, para a gente é muito difícil, né? Então, isso é natural, é o processo que eu chamo assim, falo de processo humano natural. E nós temos o ensino, que é um processo humano não natural. Ninguém aprende sozinho, ler, escrever, fazer conta. Precisa ensinar. E para aprender, precisa ter educação, né? Eu acho que aí é que a gente tem um paradoxo importante. Se a gente não tem educação, uma pessoa que tem de casa ou tem da sociedade uma educação que é respeitar horários, respeitar a autoridade, saber que tem que fazer aquilo, independente se ele gosta ou não, tem que fazer e faz, a gente tem muito mais dificuldade em transformar o que a gente ensina em aprendizagem desse estudante, né? Porque a gente pode ensinar. Se ele não estiver preparado do ponto de vista da educação para aprender, é o que acontece no Brasil na maioria dos casos, né? A gente tem no Brasil os números do IDEB, aí, os números históricos do Brasil há 40 anos, quase a metade das crianças de 10 anos não aprenderam a ler. E não é diferente em qualquer cidade capital, em Curitiba, em Vitória, é um número estrondoso, apavorante, e não muda, né? E aí um fica colocando a culpa no outro, mas ninguém a gente não conseguiu achar o caminho para resolver o problema, que é a base do problema da educação no Brasil. Da educação que a gente chama como educação e ensino, né? E eu acho que a gente colocou no livro, e aí eu vou fazer por aqui, não sei quanto tempo eu tenho, mas acho que eu vou parar um pouco aqui, deixar a Cris falar, o pessoal falar, porque eu não sou especialista em muita coisa, né? E a gente trouxe um pouco dessa visão, e eu queria, talvez, fazendo esse apanhado, né, do que a gente entendeu ali no livro, o que a gente vem entendendo
nesse processo de educação. Quando a gente ouviu a escola, daí então, nós conseguimos ouvir como é que a escola... então, essa escola vai falir, está falida, né? Não foi essa conclusão que nós chegamos depois de ouvir a escola, né? Muito ao contrário disso, nós chegamos à conclusão de que a escola, ela tem as suas dores, mas ela tem um papel fundamental dentro do processo de ensino-aprendizagem. E ela, para fazer isso, a gente precisa estar aí no livro, a gente coloca as coisas, né? Assim, acho que não vale a pena a gente entrar, mas para fazer isso, a escola precisa ser mais protagonista, precisa trazer mais a família para dentro, ela precisa ouvir a família, ela precisa ter... A Cris fala muito bem, melhor do que eu isso, mas acredito assim, que precisa ser ditadura militar e amor de mãe, né? Ou seja, educação militar, dureza militar e amor de mãe, né? E a escola tem um pouco esse papel, né? A gente resgatar a família, no sentido ajuda que a família ajudar a família num processo de retomada do processo de educação, que se perdeu na sociedade toda, e não é só porque a família não faz, tem autores, educadores ficam metendo o pau aí na família, que a família, antigamente... E eu costumo dizer, e acho que a gente está escrevendo isso no livro, né? A família de antigamente não existe mais, e não vai voltar. Nós temos que trabalhar com o que a gente tem, com essa família, com essas famílias diversas, aquela família pai, mãe e 2 filhinhos e cachorrinho, não existe, assim, na prática, né? As coisas mudaram muito rápido, né? O trabalho de home office, a pandemia fez um trabalho muito interessante no processo da educação, não só também no processo do ensino, mas muito na educação. Ele jogou no chão todo aquilo que a gente acreditava como processo, métodos e regras, né? Ele jogou no chão, e daí agora as pessoas estão juntando aquilo que está no chão de uma mesa preparada, gostasse ou não, estava mais ou menos organizado. A pandemia jogou tudo no chão. A gente viu as famílias chegando no home office, a mãe e o pai trabalhando com computador só, com internet ruim, e a criança tendo que fazer trabalho online, assíncrono, sei lá o quê, que as escolas empurraram para a família, a escola mudou para dentro da casa, e ela jogou no chão todo o processo de educação que a gente já não tinha, que era muito ruim, que era muito desigual, era muito questionável. A pandemia jogou tudo fora. Muita gente dizia isso, e eu digo isso, continuo dizendo, criança não pode ficar na frente da telinha, porque no Japão não é assim. Mas a pandemia, as crianças ficaram na frente da telinha e aprenderam a assistir a aula, aprenderam a assistir TikTok, e hoje está muito mais comum criança de 5 anos com o celularzinho na mão, andando pelo shopping, pela rua da cidade, né? Então, eu acredito assim, que esse projeto, eu queria parabenizar isso, né, do Espírito Santo, pela iniciativa. Acho que o projeto é muito interessante, acho que ele vem numa linguagem, numa narrativa muito atual do momento, para nosso momento, né? Acho que o livro, a gente escreveu há uns 5, 6 anos atrás, ele vai ser bastante utilizado, porque não mudou muita coisa. As coisas que a gente colocava lá, a educação não mudou nada. Eu tenho 62 anos, e a minha mãe tem 82, e a minha mãe foi educada da mesma maneira que eu fui. E o meu avô foi educado da mesma maneira que a minha mãe foi, né? E dava certo, né? O meu avô educou 9 filhos, nenhum tinha ensino. Todo mundo era bem educado, não tem nenhum bandido, todo mundo trabalhou, educou a família. A gente errou aí, nessa passagem, né, da geração da minha mãe para a minha geração, ou para a nossa geração. E da nossa geração para frente, a gente errou muito mais no processo de educação, de definir claramente as regras, que as regras têm que ser respeitadas, que não se quebra a regra. A gente não tem isso. As famílias quebram as regras porque ela não quer que o filho sofra. Está tudo lá no livro isso, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de novo e parabenizar. Acho que é uma grande sacada, um projeto que é bem filosófico, bem intencional, bem bacana, né? E se eu puder contribuir, estou sempre à disposição. Acho que essa é uma missão que nós temos aqui como educador, como cidadão, até contribuir para cada dia uma pessoa ou 2 pessoas. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Cris. Boa tarde. Eu queria parabenizar, né, o nosso CIDEP do Espírito Santo e dizer da alegria de estar aqui, agradecer a Jane pela ideia. Acho que a Jane foi muito feliz pela ideia e também está sendo feliz porque ela está dentro do projeto, né, do CIDEP do Espírito Santo. Quando a gente fala, né, do nosso livro, da escola no divã, literalmente eu enxergo a escola deitadinha no divã, entende? Eu enxergo o prédio da escola deitada no divã,
Porque hoje a gente está, assim, se ressignificando de uma tal maneira dentro da escola, e eu digo isso quanto à nossa escola aqui em Curitiba, porque nós estamos em outro momento, né? A gente está num momento diferente. Antigamente, a escola ensinava, ponto final, quem educava era a família. Depois, a escola entrou num processo de ensinar e também educar, e a gente estava nisso, né? Eu acho que até um pouco antes da pandemia. E eu acho que agora a escola, ela ensinar verdadeiramente, a questão pedagógica, ela não ensina mais. Eu acho que o papel pedagógico está bastante nessa questão de tecnologia, a gente percebe as crianças muito mais antenadas, procurando, né? Mas a escola em si, hoje, ela está num papel, assim, de educar, de aconchegar, de escuta efetiva e afetiva. Porque você tem uma escola leve de lidar quando você verdadeiramente está perto das famílias, quando você tem a família dentro da escola, quando você é de verdade com a família, quando você é honesto a ponto de dizer para a família as coisas com muita qualidade e com muita clareza. Eu vejo hoje um movimento muito interessante, assim, nessa questão da escola, quanto protagonista mesmo desse amparo para as famílias. Eu acho que antes a gente tinha a sociedade, a gente tinha a igreja, a gente tinha a escola, a gente tinha a família, todos com o mesmo objetivo, andando juntinho. A criança fazia uma sapequice no vizinho, né? Essa criança fazia uma sapequice no vizinho, o professor falava a mesma linguagem sobre a sapequice, o vizinho falava a mesma linguagem sobre a sapequice, a mamãe falava, o papai falava. Hoje não. Hoje ocorre uma situação, a sociedade fala de um jeito, o professor de outro jeito, o pai de outro jeito, a mãe de outro jeito, os avós de outro jeito. E aí você tem dentro da escola um ser humano que está bem desestruturado, porque são muitos vieses de fala, né? Pais separados, muitos, né? A gente hoje não tem 30%, 40% de pais separados, a gente tem 55%, 60% de pais separados. E aí, assim, são duas realidades que essa criança vive, mais o professor que fala diferente. Então, a escola, verdadeiramente, ela está no divã, e eu vejo ela nessa, né, nessa busca incessante de como resolver os conflitos, como resolver, como cuidar verdadeiramente desse adolescente que se perdeu, né, com esse mundo complexo, né, essa escola que, assim, essa escola que pensa que vai dar uma aula de matemática e quando vê está filosofando com o estudante sobre alguma ocorrência da sala de aula, esse professor que preparou toda uma aula, né, ressignificou o seu objetivo de aula e quando ele vê, ele está fazendo um coaching com o estudante por conta de algum problema. Então, hoje, mais do que nunca, né, essa escola contemporânea, essa escola diferente, ela pode sim ser uma escola feliz, mas ela não vai ser assim de uma hora para outra. Essa escola nova, essa escola que ouve, essa escola que vai ser segura, sim, a ponto do menino não entrar querendo machucar, e eu não digo machucar com uma arma, eu digo machucar com palavra, machucar né, com pequenos gestos, porque você não machuca só com arma, você machuca de várias maneiras. Para você ter uma escola que isso não ocorra, é uma construção longínqua, não é uma construção de hoje para amanhã, não é colocando catraca na porta, não, é tendo uma escuta verdadeira, é tendo uma escuta e um olhar verdadeiro, é tendo, sim, uma equipe diferente dentro da escola que consiga fazer leituras nas pequenas coisas, aquela leitura fina nos meandros, né? Até no caminhar do estudante, muitas vezes. Então, assim, eu vejo assim, e eu sinto verdadeiramente que a escola está num divã. A gente tem trabalhado muito em nossa escola, né? Trabalhando com psiquiatras, trabalhando com terapeutas, trazendo nas semanas pedagógicas para que esses professores façam essa leitura tênue, né? Desde um menino sofrendo, desde alguém se automutilando, porque hoje é muito incerto o que você pega dentro de uma sala de aula, né? E parece que a escola tem tudo nas suas costas. A sensação que a gente tem hoje é que a família diz: cuida para mim, me ajude, eu não sei para onde ir, porque os pais estão extremamente perdidos e desestruturados. Então, a escola pequenina, né, aquela escola acolhedora, certamente, eu digo isso de carteirinha, que essa escola
não vai ter problema com o número de matrículas, ela sempre vai ter fila na porta, porque é isso que os pais estão precisando hoje. O conteúdo você vai dar porque é a tua obrigação, mas mais do que isso, essa coisa do cuidar, de um olhar afetivo, né, e diário e constante, e essa abertura com as famílias, essa família, né, no teu WhatsApp o dia inteiro. A gente aqui na escola, nós temos 1.500 alunos, eu tenho todos embaixo de um WhatsApp, a gente conversa com todos os pais. Então, assim, essa coisa, né, da gente perceber que a gente não leva nada daqui, que verdadeiramente o que a gente tem que fazer é a diferença para o outro, para tentar fazer um mundo melhor. É isso. Obrigada, Cris. Professor Geraldo. Está aí? Professor Geraldo, não, acho que ele não... Está aí, professor? Bom, enquanto ele tenta conectar, eu estava aqui pensando, né? Quando o Cinep me convidou para pensar esse projeto, a gente fez um levantamento minucioso dos últimos 10 anos, né? E, assim, a gente teve um aumento, vamos dizer, antigamente a gente ouvia falar no massacre lá nos Estados Unidos, né? Columbine foi algo que desarticulou todo mundo que se sente comprometido com a humanidade, e nós tivemos, de 2011 a 2021, 10 tentativas de massacre, 9 delas se efetivando. E eu fico me perguntando, para a gente não ficar só em dados, porque isso depois a Priscila pode até enviar esse levantamento que nós fizemos, e também uma referência bibliográfica. Eu fico pensando que ódio é esse, né? De que ódio que a gente está falando, porque como a Cris e o Ademar falaram, a gente não se constitui humanamente a não ser por outro humano. Se eu pegar um bebê e pegar uma vaquinha e colocar os dois para serem criados ali sem interação, os dois vão crescer. Mas o pensamento, a inteligência, a nomeação dos sentimentos, isso é do ser humano, né? É alteridade. Um outro adulto diz para o bebê e para a criança, isso pode, isso não pode. Olha, quem que está ali no espelho? É você. A gente vai nomeando. Então, a criança, antes de falar, ela é falada. Então, tem um nó aí nessa transição da década de 70, mais ou menos, que eu tenho pesquisado muito, que é quando o discurso psicológico entra forte na educação. Que é aquela fase que diz assim, olha feio que você traumatiza, não olha isso que você não coloca assim. Então, a gente começa uma educação que sai, muitas vezes, do âmbito das crenças e valores e começa a buscar protocolos de educação. E aí eu acho que nós, pais, né? E aí eu vou falar como mãe, como avó, a gente tem um projeto para os nossos filhos que muitas vezes não é nosso projeto, né? Então, a gente idealiza nossas crianças, a gente passa para eles algo que a gente fica esperando. E a grande questão é que, nesse pulo, a gente para de escutar, a gente vai seguindo, ouvindo, pegando a mochila, pegando, vamos lá, corre. Ou seja, tem uma lacuna que veio de anos para cá, e eu acredito, como diz o professor Ademar e Cris, não é momento de buscarmos culpados, mas sim de nos conectarmos com a corresponsabilidade, né? É o momento de nós perguntarmos para cada um de nós, gestores, pais, qual é a minha parte nesse caos que eu reclamo e que a gente está vendo, né? Lógico, nós vamos ter que pensar na segurança física também, nós vamos ter que pensar na constituição psíquica da criança, com certeza, porque o número de crianças e adolescentes se cortando
é a mesma violência do massacre, só que é contra ele mesmo. No massacre é contra o outro. Então, tem algo aí da raiva que não é acolhida, né? Então, quantas e quantas vezes a gente cresce escutando: não tenha raiva, raiva não é bonito, raiva é pecado. Não, eu tenho raiva, a questão é o que eu vou fazer com ela. Quando o professor, sem perceber, humilha um aluno, a gente está fazendo um ato de violência. Quando um pai bate num filho, ele está fazendo um ato de violência. Então, de que violência nós estamos falando? Quando a gente fala de segurança, que segurança é essa? Onde, muitas vezes, a escola, como diz a Cris, é o anteparo dessa família. Então, é um lugar que a gente está sendo convidado e convocado muito mais preciso, que é um lugar de se colocar hierarquicamente lado a lado. Muitas vezes a escola faz a primeira barreira de limite para as crianças e jovens. E quando a gente escreveu Escola no Divã, isso tem 5 anos, era um livro visionário. E hoje ele já está precisando reatualizar, né? Porque a gente teve a pandemia, que ela acelerou a gente em pelo menos 10 anos, né? Então, nós estamos ali lidando com toda essa parte, paralelamente a um conteúdo, a um currículo que ficou esgarçado aí nesses 2 anos. O ser humano não foi preparado para o isolamento e nós nos isolamos. Quem soube fazer uma limonada, muito bem, mas nem todo mundo conseguiu. Então, esse momento, né, por isso que eu fico muito feliz de ver esse movimento do Cinep, de ver outros Cinepes entrando numa corrente de, peraí, para que a gente precisa refletir. Não é mais uma bula, mais um protocolo, não. É isso aqui, é uma roda de conversa que ela abre e sabe-se lá quando que ela vai encerrar. Bom, eu jogo a bola agora para um dos que quiserem falar e trazer alguma reflexão para a gente continuar pensando. O que é esse aumento, né? Outra coisa. Eu não sei se vocês têm acompanhado uma busca, né, dos adolescentes, principalmente 9º ano para frente, pela dark web, né, que é como se fosse um subúrbio da internet, onde encontra pedófilos, pessoas que fizeram massacres, enfim, são comunidades que a gente vai se conectando com chats e tudo. Mas o que acontece? Além disso, teve, segundo a antropologia, que fez uma pesquisa por volta de 2019, que diz que a gente teve 270% de aumento a aderência dos adolescentes ao que eles chamam de núcleos neonazistas. E sabe o que eu trago para a gente refletir? Essa juventude, esses adolescentes, eles não têm muito uma causa, como a gente teve, né? O movimento hippie e tantos outros, ou mesmo um grêmio estudantil. E eu fico pensando se esses núcleos, se essa web dark não é uma forma deles marcarem uma história, deles terem um sentido de vida, mas para um caminho completamente equivocado. E aí eu jogo essa pergunta para vocês aí. O que vocês acham? Jane, vocês é muita gente. Alguém, levanta a mãozinha aí, pede a palavra e traz. Vai lá, Ademar. Eu posso falar? Olha, Jane, eu tenho, desculpe, se alguém quiser falar, eu cedo a vez aí, mas eu diria o seguinte, eu diria assim que nós precisamos fazer, há alguns anos nós escrevemos no livro, né? A gente precisa fazer o básico bem feito.
né? Não adianta ficar inventando muita moda, ficar pensando na dark web, pensando na chat GPT que vem agora, que não sei o que lá. Não adianta ficar pensando nisso. Nós temos que fazer e refletir sobre o que é o básico bem feito. Porque aí, se a gente fizer isso bem feito, a gente vai ter menos dificuldade de se relacionar com os jovens, com as crianças, com as famílias, né? E o que é o básico bem feito, né? Eu diria assim, por exemplo, a violência. A violência é um processo que ele é um processo de... Quando você não trata a disciplina ou a indisciplina de maneira adequada, ela vira violência. Então, se você, a escola, fizer o básico bem feito, no sentido de tratar o problema da disciplina com seriedade e sem injustiças ou com o mínimo de injustiça, você diminui bastante a violência dentro da escola. Você acaba com a violência, né? Eu diria que nós precisamos pensar em fazer, quando a gente fala de ensino, aprendizagem, temos que fazer ler, escrever, fazer continha bem feito, o resto é consequência, né? Quando a gente fala dessa questão da sociedade, que está todo mundo, que aumentou a violência, você pega lá nos Estados Unidos, é bastante gente, mas qual é a característica da cultura americana e a nossa característica é muito parecida, assim, do jeito que nós vivemos. No Brasil, especialmente, nós temos uma característica, que é a gente nunca aponta o dedo para a gente aponta sempre o dedo para o outro. Ou seja, então, eu quero isso, e a responsabilidade é sua de fazer. Mas a parte minha no problema não é, eu não tenho nada a ver com isso. Então, as crianças, como eu disse, a educação é um processo natural. As crianças, elas estão aprendendo a fazer isso da mesma maneira. Então, elas não têm um processo de resiliência, que é uma coisa muito básica, para ela dizer, espera aí, porque a sociedade não faz isso com ela, e ela não aprende isso porque a família faz isso, a professora faz isso, a sociedade faz isso, o Estado faz isso. Ele aponta o dedo. Ele nunca assume a parte dele no assunto, que é o que você chama de qual que é a minha parte nesse caso. Então, eu diria assim, que a gente precisa pensar, se a gente quiser contribuir, e é isso que a gente tem feito na escola, vamos fazer o básico bem feito. Quando a Cris diz ler e escrever, a gente tem que fazer porque isso é obrigação da escola. Mas, para aprender, tem que ter um processo diferente de acolhimento, um processo de identificar as dificuldades e cuidar das professoras para que elas possam fazer o processo, que é um processo de gestão, né? Que é fazer com que a sociedade entenda que a professora está ali, que ela é um ser humano como as outras pessoas qualquer, que ela tem problema de grana, que ela tem filho, que ela tem problema com o marido, que ela tem que se deslocar, que ela tem hora que ela quer ir no cabeleireiro. Ela é um ser humano igual a todo mundo. Então, a escola tem a obrigação de cuidar dessa professora para que ela seja o mínimo invadida possível. Ela sofra as agressões e os dedos sejam apontados para ela. Os dedos tem que ser apontados para a escola. E a escola deve ser um paredão para dizer, espera aí, senta aqui, vamos ver de quem é essa parte. Eu acredito muito, sabe? Não sei se vocês que estão aí nos ouvindo concordam. Eu acredito muito que nós avançamos desse lugar de buscar culpados, sabe? Eu acho assim, não importa quem falhou, quem errou, fato é que a gente mudou, né? Eu falo que esse mundo em transição, a primeira coisa que escorre foi essa noção de autoridade, né? A gente vem de um modelo vertical, vocês muito bem falaram, né? A família, a igreja, a escola, e hoje a gente está quase que num modelo em rede. Eu vou te respeitar se eu achar que você merece respeito. É mais ou menos isso que a gente tem visto, né? Tem uma autenticidade nessa geração que eu não sei se a palavra autenticidade seria a que mais cabe aí, né? Mas tem algo, e que aí eu penso muito na contribuição da psicanálise, a gente já conversou muito isso, que é assim, a lei simbólica, né? Isso pode, isso não pode, é o que nos diferencia dos animais. Entende? Então, quando há uma falha, quem é do direito aí vai entender, tem um termo que é fora-clusão, né? É quando essa lei está de fora. Não há limite. A gente entrou numa roda viva na educação e na vida, eu acho que todo mundo, acreditou que poderia ficar a felicidade.
E felicidade são estados. Estudar causa desprazer, causa frustração. Agora, como ensinar as crianças a lidarem com essa frustração, né? A suportar essa frustração. E aí eu queria ouvir alguém que está aí na sala de aula, na gestão. O Eduardo que está com a mão levantada. Eduardo. Eduardo Costa Gomes. Dudu. Vou abrir aqui. Eu fico ouvindo atento e até é difícil formular, né, o assunto, mas eu queria contribuir assim, de observações da minha escola, eu não consigo falar das outras. A gente percebe de muitos anos para cá, e aí eu busco lá da minha juventude até aqui, algumas mudanças importantes. Assim, a gente não percebe, por exemplo, grande interação de conflitos com agressões físicas. Isso diminuiu muito. A gente não vê briga de pátio, né? Vê, mas muito menos do que acontecia antes. É óbvio que a gente tem que trazer o advento tecnológico, que as brigas virtuais estão num estágio alarmante, né? E muitas vezes são veladas, né? E aí não dá mais para falar, o problema veio de casa, não é onde a gente vai atuar porque foi no condomínio, não. No virtual, ele é nosso também, né? É difícil falar, né? Não sei se é nosso ou não é, mas me parece que é, porque a gente está falando agora de um currículo que também abrange a nossa capacidade de ensinar sobre uma relação que está no virtual. Então, acho que tem esses elementos novos. Acho muito interessante quando você fala dos movimentos, né? Você citou o movimento hippie, e é algo que a gente discutia aqui na escola, né? A respeito não vou dizer normalidade, mas de um grande avanço da fala dos adolescentes, e aí eu vou dizer aí do 7º, 8º ano em diante, a respeito dos assuntos de diversidade, né? De sexualidade, de diversidade e de todas as outras coisas. E aí a gente vai colocando essas coisas dentro de um ambiente onde o profissional, o educador, percebo que a gente não conseguiu, na mesma velocidade, gerar formações, ferramentas e capacitá-lo para lidar com tantas variáveis. Incluindo aqui, você falou dos movimentos neonazistas, era uma discussão muito interessante que a gente teve na escola, e a gente começou a apelidar de uma censura velada. Na época da eleição, aquilo que parecia óbvio a gente falar, isso não pode, às vezes a gente não falava porque reverberava num tom de discurso político, e não tinha nada a ver com isso, sabe? É algo extremamente preocupante. Então, o professor, nesse lugar onde ele está perdido no sentido daquilo que pode ou não pode, de onde ele avança ou não avança, eu acho muito interessante a fala do Ademar, trazendo a simplicidade das coisas, né? Tem coisas basais que a gente não pode perder foco de fazer, e ponto. Para todas essas outras, eu acho que a gente tem que se descabelar de estudar e conversar muito, né? Nesses fóruns que a gente abre aqui, como por exemplo o de hoje, mas vários fóruns dentro da própria escola. Vamos ouvir as famílias, vamos entender o que elas estão pensando sobre isso, mas é uma habilidade que nem todos têm. Criar esse fórum também é difícil para quem não tem a habilidade de condução, né, de um grupo quando se trata de questões polêmicas. Então, assim, minha observação é que a gente está num ambiente de muitas variáveis para tratar sobre felicidade, sobre bem-estar na escola, mas precisa tratar. A gente precisa botar dedo na ferida, né? Precisa se abrir, expor, para conseguir ali na frente uma condição um pouco melhor do que o que a gente tem agora. Então, tem a ver com a tragédia de Aracruz? Também, mas tem a ver com tantos outros movimentos, com tantas outras coisas que estão acontecendo. Então, é isso que eu queria colocar. Eu acho que tem muitas variáveis aí dentro desse jogo. Nossa, eu acho perfeito esse, né? As adversidades, né? Eu acho que isso aí, num momento em que a gente fica muito preocupado de dar uma opinião, ou de falar, ou de recomendar uma leitura, né? É muito interessante que lugar, né? Esse vazio que está ficando. Dependendo se eu viro para você e falo, olha, você já leu tal livro? Ah, você é de esquerda. Né? Ou você já viu tal filme, você é comunista, ou você é de direita. Eu acho que isso é transitório, né? O importante é o que você fala, que a Ademar falou, Cris,
é ir no que é inegociável, né? Por exemplo, o respeito às adversidades é inegociável. Se eu gosto, concordo ou não concordo, é outra coisa. Perfeito, Eduardo. Cecília, agora, Jane, a Cecília está com a mão levantada. Opa, oi. Então, boa tarde a todos. Quero parabenizar a iniciativa do Cinep por esse espaço, que eu acho que é fundamental, né, se tratar dessas questões tão delicadas dos aspectos emocionais, né, que perpassam as relações família-escola, e família como comunidade como um todo, né, toda a comunidade escolar, que envolve toda a equipe de profissionais, né, de porta, de todo, enfim, de todos os níveis, até a relação entre os próprios alunos, a relação de direção, funcionários, enfim, são muitos os aspectos emocionais que estão envolvidos, se a gente pensar só na comunidade, né? E, assim, acho que tem muitos aspectos para a gente conversar, eu fico pensando como é que vai encaminhar, né, Jane, parabéns pela sua fala, pelo trabalho de vocês, como é que vai encaminhar essa conversa, porque os aspectos são realmente muitos, né? Eu queria citar 3 aspectos que eu, pessoalmente, acho importantes, né? Assim, eu acho que há anos atrás, se a gente pensar 50 anos atrás, a escola tinha um papel um pouco diferente do que ele tem hoje na nossa sociedade, né? 50, 60 anos atrás, onde o lugar de autoridade era muito bem definido, diferente do que tem hoje, né? A autoridade estava muito bem centrada no seio da família, no seio das instituições, só pela porta isso já estava estabelecido, né? Hoje não, hoje nós estamos vivendo um momento claro de fragilidade das referências e, portanto, dos lugares de autoridade, todos eles, em todos os aspectos, né? E a escola aí tem um lugar importantíssimo, na minha visão, assim, nesse sentido, porque ela começa a ser, de alguns bons anos para cá, o lugar de lei para as famílias, para a civilização, para a sociedade como um todo. E isso é muito difícil, porque, claro, todos os profissionais que estão na escola são também efeitos dessa mesma sociedade que está com fragilidade das referências, né, de sustentar esses lugares. Mas eu acho que esse é um trabalho importante, que a escola e os profissionais possam se reconhecer como espaço de referência e de autoridade, sabe? Esse é um dos aspectos que eu sugiro como tema, que eu acho que merece, vai ajudar as pessoas a entenderem o lugar de cada um de si, né? Quer dizer, as famílias que chegam fora do horário, que não cumprem horário, que não cumprem coisas básicas com a escola, estão demandando à escola uma intervenção, um bom acolhimento na direção de um bom limite. E isso, às vezes, a gente não consegue escutar, né? E eu acho que, às vezes, esse para mim, é um tema que poderia, talvez, nortear alguma das nossas conversas, né? Um outro tema que eu acho que é muito interessante de pensar é a questão de que nossas crianças e adolescentes estão sem espaços de vida social, né? Isso está muito diminuído no nosso tempo de civilização. A escola, então, é esse espaço privilegiado de socialização, mas é um espaço que, por ser um espaço instituído, e, portanto, que são reuniões de pessoas com programações muito específicas, ela tem um limite. Mas, por outro lado, ela abre a possibilidade de ser um espaço que possibilita outras socializações. E eu acho que a gente poderia pensar um pouco mais como a escola pode contribuir para o incentivo das relações sociais entre crianças e adolescentes. Os meninos eles estão carentes, muito carentes de relações sociais, eles têm dificuldades, eles estão se refugiando nos aparatos tecnológicos, não quer dizer que eles queiram isso, não quer dizer que eles estejam viciados nisso, porque é só isso que eles querem. Eles estão se refugiando, porque eles não estão tendo outras alternativas. Então, eu acho que as escolas poderiam fazer uma contribuição importante nesse sentido, e aí é uma outra sugestão, talvez, de direção para a gente pensar. E um terceiro, para fechar, é assim, especialmente na educação, antigamente era muito na educação infantil, mas hoje eu considero que a gente está falando de educação infantil, ensino fundamental e universidades. Nós estamos falando do lugar da escola como lugar de formação de pessoas. Nós não estamos falando como instituição de ensino.
né? A escola sempre Aham. foi um local de formação de pessoas para a educação infantil com muita clareza. Para o ensino, para as séries iniciais do ensino fundamental também. Para as séries finais do ensino fundamental, médio e faculdade, se esqueceu disso. Hoje, por experiência própria, eu entro na universidade, vou dar uma aula na universidade, eu vejo o quanto os meninos precisam de formação de pessoas. Eles não estão só precisando de instrução. E o lugar do educador passa por essa perspectiva. Então, esse era um outro tema que eu proporia para a gente encaminhar. Desculpa se eu falei demais, tá? Então, eu também me pedi só outra desculpa. Eu não vou poder ficar até as 3 horas, vou precisar sair uns 5 minutinhos antes, tá? Ô, Jane, deixa eu aproveitar para apresentar a Cecília. A Cecília é educadora e psicanalista. Ah, sabia. Ela falou de demanda, eu me reconheci. Jane, 36 anos de experiência em educação e psicanálise, mais ou menos isso. Muito, Lá caminhando. muito. E você traz uma leitura sintetizada de tudo, né? Eu acredito muito da escola como espaço de socialização, né? A escola ela abre, né? Eu acho que quando você fala de demanda, viu, gente? Demanda, essa coisa enlouquecida que a família faz o tempo inteiro e que a gente responde com outra demanda. E não, o que a gente tem que fazer é acolher a demanda dessa família. Olha, sinto muito, aqui nós temos horário. Né? Quer dizer, começar a trabalhar com esse limite. E eu acho que a Cris, eu queria muito depois que a pessoa que está com a mão levantada, que a Cris desse um depoimento muito interessante que ela tem dessa questão de não atender a demanda da família. Vamos na ordem. Quem está na frente? A Cecília. Acho que era a Cecília que Era a estava. Cecília, mas já. O Eugênio. Já Eugênio está com a o mão Eugênio e levantada há depois tempo. a irmã Rita. Tá, aí depois a Cris. Vamos lá. Olá, Jane e demais. É importante a Olá. gente ver as diferentes visões e percepções de todo esse processo, né? De todo mundo que aqui pôde contribuir pelas falas de vocês. Eu gostaria de acrescentar uma outra coisinha que eu acho que está interferindo demais naqueles objetivos que a escola está querendo alcançar e ainda não os definiu, porque tem vários caminhos. Os caminhos são diversos, né? As percepções são diversas e, consequentemente, isso acaba trazendo frustrações no corpo total da escola. E eu estou falando de aluno, pai, professor, direção. Nós não sabemos para onde ir definitivamente. A gente sabe que tem caminhos que nós vamos trilhar. E aí eu chamo a atenção pelo seguinte: quando a gente volta lá há 60 anos atrás, 50 anos atrás, como já citamos aqui, a forma de comunicar para a sociedade, para os alunos, para os professores, era de forma mais lenta e diferente do que é agora. Eu estou falando do advento do rádio, eu estou falando do advento da televisão, correto? Eu estou falando de advento da melhoria das comunicações nas escolas, que sempre foi um problema a comunicação dentro da escola, mas eu estou falando do advento da internet. Esse tempo que a gente tinha para se adaptar, né? Para entender e fazer com que isso, como o Eduardo falou, fosse uma regra, né? E que todos iriam seguir para podermos chegar a esse objetivo, nós tínhamos muito mais tempo. Hoje, com o advento da internet, nós temos uma diversidade enorme, como falou, grupo neonazista, grupo de tudo quanto é natureza, né? Meios de comunicações, fatos históricos, a coisa é online. É online. Não dá tempo para a gente estruturar, porque a velocidade ficou enorme e o tempo de adaptação e adequação ficou muito pequeno. Porque é uma verdade para mim hoje, amanhã ela já não é. Além de que princípios também mudando. Os princípios estão mudando e muito. Eu gosto de citar muito assim, exemplo de comunidades que se solidificavam e viravam
um composto para uma sociedade. Construção de igrejas. Se a gente olhar quanto tempo que leva para construir, ou levava, né, para construir uma igreja, era 100 anos. E aí aquela comunidade ela estava exatamente com o mesmo objetivo e fazendo ações que faziam com que essa perpetuidade se alongasse, tá certo? Hoje nós não temos, hoje a gente constrói uma igreja em um ano, em um mês, né? Então não dá tempo para que a gente se adapte a essas novas demandas. E a outra é uma coisa que tínhamos antes e nós estamos perdendo, que é a capacidade de resiliência. A gente está sofrendo muito rápido e não dando tempo para que a gente se adeque a essa nova possibilidade. Isso causa muito mais frustrações e decepções, e por não termos formado um jovem de uma maneira, vamos chamar de adequada, né? Eu não gosto muito desse termo, mas causa distúrbios que passam a ser matéria de discussões com intensidade. A vida não vale mais muita coisa, gente. Tá certo? Então, é isso que eu queria contribuir, falando assim, temos que procurar um caminho, sim. Agora, são vários que nós temos pela frente para percorrer ao mesmo tempo. Obrigado pela oportunidade. A irmã... Irmã Rita, boa tarde, gente. Para cada um, meu abraço, tá? Me enriqueci muito com as palavras da Patrícia, do Eugênio, de todos que falaram aí. Todos colaboraram para confirmar algumas coisas que a gente sente que, se não fizer, dá errado. Que se fizer e fazendo, já deu certo. A expressão que nós parece que estamos perdendo a percepção da nossa humanidade comum, nosso humanismo, da relação humana de uns com os outros. Isso é perigosíssimo. Seja a diversidade que tiver pelo meio das pessoas, de raça, de gênero, se nós não dermos conta de respeitar essa diversidade, nós vamos nos matando. Um porque o outro não é do gênero que eu quero, o outro porque não é da raça que eu quero, o outro não é da cultura que eu quero, e eu vou eliminando com maior insensibilidade. Portanto, parece que dentro dos nossos lugares de educação, de conteúdo, nunca pode faltar o domínio, vamos dizer assim, da educação para a gente ser sensível uns com os outros, perceber o professor que está doente, perceber a recepcionista que está passando mal, perceber o menino que está sozinho lá no cantinho, perceber o outro que está sendo chacoalhado por uma brincadeira sem graça, que leva a consequências drásticas também. É claro que cada uma dessas crianças, dessas pessoas adultas, traz uma história lá da sua gênese, vamos dizer assim, né? Que herança recebeu, né? Que herança, uma criança, essa semana mesmo, que tivemos uma criança que foi pega no abrigo por uma família, um casal muito querido, que quer fazer o bem, mas, coitados, eles têm que aprender muito como educar, porque eles não sabem. E tem que aprender muito como também ajudar o filho no outro caminho, na área da psicologia, da neurologia, porque ele precisa de muito mais do que simplesmente comida e casa. Comida e casa só é pouco para a gente ser feliz. Nem só de pão vive o homem, né? Dizia Jesus lá, né? Então, essa relação, né, de humanos com humanos, até a natureza agradece, né? Até a natureza agradece. Então, mas tem uma outra coisa que, desde a primeira reunião nossa online, que bom que é online, porque é mais fácil até da gente participar, que a Prefeitura de Vitória fez um grande alcance aí com os botões de pânico e tal. Aqui na escola também tem botão de pânico,
há muito tempo, basta apertar aquele buzina aí, né? Mas não adianta se não tiver o meu olho, meu cuidado, né? Não adianta. Ele vai ser apertado depois da hora, atrasado. Aham. Então, o que eu não ouvi ainda e eu gostaria? Claro que vocês já pontuaram, acho que foi pontuado isso em alguma hora aí. Número. Antigamente, a gente fez a escola, e quem conhece um pouco do passado da Igreja Católica, fez um processo de desarmamento. Isso deu um resultado maravilhoso. Hoje, para eu falar isso dentro da escola, eu acho que eu vou apanhar. Eu acho que eu vou apanhar aqui. Né? Porque aqueles que defendem a morte é um negócio monstruoso, né? Porque a arma está assim. Toma, gente, vocês querem? Eu estou dando de presente até quase, né? Porque não vale muita coisa. Ter uma arma, é fácil ter uma arma. Esse mundo armado, espiritualmente, intelectualmente, organizado para ficar armado uns contra os outros, por nada. Uma coisa tão simples no trânsito, né? Mas uma arma na mão, meu Deus, o que sobra? Só pode sobrar destruição de muitas vidas, né? Eu acho que nós precisamos, eu até falava numa reunião a semana passada, se hoje eu falar de desarmamento dentro da escola, eu acho que eu vou apanhar. As comunidades vão apanhar também, mas é preciso dizer, bolinha de gude demais na mão vai acertar na cabeça de alguém. Patrícia, desculpa, viu? Mas isso me mexe muito. Eu participei daquele momento de desarmamento. Eu era jovem, religiosa jovem. Fizemos um bonito trabalho. Agora volta uma facilitação grande para ter na mão uma coisa. Meu primo lá em São Paulo, não agora esse ano, nem ano passado, uns anos atrás, por não entregar o carro, perdeu a vida. Aliás, por não entregar a caminhonete boa dele, o outro veio com a arma e matou. Era melhor perder a caminhonete e ganhar a vida? A gente, às vezes, fica tão possessivo das coisas, né, que acaba perdendo a vida. É claro que é difícil fazer isso ser entendido, mas é preciso a gente se educar para dar valor à vida. A minha e a dos outros. A minha só não. A do outro também é importante, tanto quanto a minha. É grave o negócio. E é interessante, irmã Rita, que quando a senhora está falando, eu fico pensando, né, nesse equilíbrio que a gente trabalha muito na clínica, né, e na escola, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? É interessante, porque quando a gente pensa na facilidade do armamento, eu penso também na facilidade da droga, na facilidade da bebida. Há uma banalização, né, com a vida. E talvez aí a gente esbarra lá no início, né? Qual que é o sentido dessa vida, além de passar de ano, além de estudar para entrar numa faculdade, além de ter a comida na mesa? Qual que é o sentido de vida para essas crianças e jovens? Eu falo para os meninos, olha, nós temos que estudar muito para dar uma contribuição a melhor possível para a humanidade viver cada vez melhor. Porque se eu não tivesse objetivo, nós vamos educar homens e mulheres bombas. Isso eu não quero na minha escola. Eu acho que a educação tem feito um grande questionamento, a gente conversou muito aí no Cinep, que isso foi na minha última ida no congresso do ano passado, eu não sei se vocês vão lembrar. Qual é o projeto de humanização da educação? Né? Porque informação, conhecimento, dados, a gente acessa aqui em 5 minutos, está aqui. Verdade. Ontem eu recebi um ex-aluno aqui na escola. Esse menino nos deu muito trabalho, inteligente, sabe? E o problema estava aonde? Em casa, coitado. Porque o pai brigou com a mãe, separou e não queria deixá-lo namorar, ele tinha uma namoradinha, e agora ele pode namorar
e está tranquilo. O pai separou da mãe de vez e deixou a mãe em paz para também ficar com outro marido e ele com outra mulher e deixou o menino namorar. Olha bem, a afetividade desse menino super inteligente, hein? Ele estava arrebentado. Por mais que a gente abraçasse, acolhesse e conversasse, ele não dava conta do que ele tinha dentro de casa. O pai era uma coisa assim, uma pessoa boa, mas moralista, o moralismo não leva a lugar nenhum, né? Infelizmente, o moralismo não leva a lugar nenhum, só leva para a morte mesmo. Então, essas questões, muitas vezes, com os pais, a gente sofre, porque eles querem da gente um comportamento que eles têm para resolver de imediato. A idealização. Perfeito. Cris, antes da gente encerrar, que você trouxesse aquela experiência sua. Na realidade, nós temos uma escola pequena, né? Então a gente consegue fazer algumas coisas, eu acho que as escolas maiores não conseguem. Mas a gente é muito próximo das famílias, a gente tem, inclusive, processo de matrícula diferente. Então, o que nos facilita aqui da escola é o diálogo com as famílias. Então, por exemplo, no começo do ano, a gente chama por idade todas as famílias, e a gente tem, assim, 100% de participação, eles vêm na reunião, e a gente coloca... E se eles forem, o que vocês fazem? Se ele não vai, a gente manda um bilhete na agenda dizendo que ele não veio à reunião e que ele não sabe do que vai acontecer durante o ano. Então, a gente tem controle de frequência, tudo. Os pais sabem que a gente faz controle de frequência. Mas, na realidade, essa reunião faz com que a gente tenha eles muito dentro da escola e assinando embaixo. Então, assim, a gente faz algumas coisas na escola bem antiquadas, assim, e isso faz com que a gente tenha a família mais perto. Por exemplo, nós temos uma lista de regras na escola. Os pais assinam, dizem que estão cientes, então não tem como ele dizer. Por exemplo, os nossos estudantes não usam celular. Nós temos 1.500 estudantes na escola, até o 9º ano, ninguém usa celular dentro da escola. A escola tem tecnologia? Tem tecnologia dentro das salas, né? A escola tem tecnologia, mas os alunos não usam celular. Eles têm laptop, computador? Tem, nos horários definidos para usar. Né? Então, a gente tem assim, não pinta cabelo? Não, não pinta cabelo. Usa piercing? Não. Então, nós ainda temos uma escola daquelas antigas. E a gente tem a clientela que quer isso, né? E temos turmas pequeninas, então as nossas turmas são de 20 estudantes até o 9º ano, então os professores têm uma visão mais, assim, conseguem fazer leituras, né? E eu acho que a gente é muito feliz, assim, porque essas ideias que a gente tem diferentes, a gente tem trazido do exterior, porque as escolas do exterior são muito diferentes das nossas escolas. No exterior, as escolas, assim, elas não liberam as coisas como a gente libera, né? Elas têm uma visão diferente, né? Você veja, a Finlândia, durante a pandemia, não usou tecnologia até o 2º ano. Então, a gente não sabe como é que eles fizeram, mas eles alfabetizaram durante a pandemia os pequeninos sem a tecnologia, né? Você vai para o Japão, os meninos lá não têm tecnologia, nem o colégio não tem. Eles têm uma área de tecnologia que, em alguns dias, os meninos usam. Então, assim, eu acho que nós, quanto país, a gente foi abrindo demais o leque de possibilidades para as famílias. Por exemplo, horário. Gente, 7h30 começa a aula, 7h31 não entra ninguém na sala, porque horário é horário. Por que nós, da escola, temos que permitir que o estudante entre depois do horário? Não entra, fica fora da sala até o 2º horário. Eu preciso validar quem chegou no horário. Eu não posso validar quem está atrasado. Então, uma série de situações que você vai criando dentro da escola e que vão fazendo com que os pais percebam que tem que sim ter limite, tem que sim ter educação, tem que sim ter responsabilidade. Mas a gente percebe assim, a gente está sendo a última seara de limite e de responsabilidade, né, da sociedade, porque a gente não vê mais isso na sociedade, nem na igreja. Até a igreja está começando a missa 5 minutos depois, né? Que aquele dia a gente estava discutindo isso. Por que o padre fica esperando os atrasados, ao invés de valorizar quem já está dentro da igreja no horário? Então, é complicado isso, né? Porque você
não Isso. perder de conceitos. A gente está perdendo os conceitos, né? Os reais conceitos do certo e do errado, do que pode e do que não pode, do que dá nessa idade. Quando você traz essa experiência, Cris, eu pego a fala da Cecília, da irmã, é aquilo. A escola, mas a sua escola é muito radical. Mas existem pais que querem isso. Eu acho que ser claro, né, nas regras, né, é muito assim, o que é negociável e o que é inegociável, né? O inegociável é inegociável, que diz muito a comportamento, a valores, a crença. Agora, se eu quero uma educação mais aberta, mais diversa, também temos escolas assim, porque senão também a gente coloca as crianças, os gestores, os professores em conflito diário, né? Vamos supor, eu tenho uma religião e vou procurar uma escola batista que não conversa com a minha religião, né? Então, quer dizer, colocar a criança diante de uma escolha que ela ainda não tem maturidade emocional para fazer é uma violência. Sim. Né? Então, acho que assim, a gente traz questões muito importantes, eu anotei todas, né? Como o nosso presidente disse, hoje é o primeiro encontro, a gente terá mais um em abril, um em maio, né? Depois do Congresso. Eu acho que a gente pode, né, ampliar essas discussões. A colaboração é muito importante. Acho que criar uma rede de trocas, de literatura, de exemplos, né? Até para que a gente fale, isso me serve, isso não me serve. Mas a grande angústia do século XXI é que toda vez que a gente faz uma escolha, a gente perde mais um tanto de coisa. E, às vezes, a gente não quer perder nada. Não tem angústia sem escolha. E angústia é um sentimento que ele não mente, né? Ele se faz presente, ora na violência, ora na prova em branco, ora na família ausente, ele vai dando sinais. Então, tudo a gente tem que fazer escolha. E, realmente, quando a gente faz uma escolha, não dá para agradar todo mundo. Queria convidar a INEP para... Oi. Patrícia, eu só queria uma perguntinha bem rápida. Está acabando aí já? Não, pode ir. Posso fazer pergunta? Pode. Quando fala da questão da pontualidade, nós aqui no centro de Vitória, pelo menos não sei qual outra escola por aqui tem problema. O trânsito, às vezes, faz a gente ter um pouco de misericórdia. Aham. Ótimo. Quando olhar essa pobre criatura dentro de um ônibus, esperando o trânsito se abrir para ele passar, eu não vou ter aluno na escola. Então, é claro que não é todo dia que acontece isso, mas a compreensão também gera uma relação de humanidade, né, entre nós. E a sensibilidade a essa questão de Vitória, isso é que eu acho que é bonito, né? Ademar. Eu penso assim, sabe, irmã? Que, em relação a essa questão, se a pessoa sabe que tem problema de trânsito, ela saia mais cedo. Horário é horário. A escola, eu gostei das 3 frases aqui. A escola é um espaço de autoridade, né, de 3 conceitos, né? A escola é interação social, é o único local hoje que ainda existe alguma interação social para as crianças e jovens. E a escola como lugar de formação humana. Se ela não tivesse esses 3 viés, agora, ela tem que ter essa autoridade. Então, como a Cris disse, assim, e acho que é um pouco assim a escola, é um pouco assim que deve funcionar uma escola. Não é simples, a sociedade não concorda com isso, em geral ela topa, ela quer, mas ela não aguenta a pressão, muitas vezes a gente tem, aqui na nossa escola, nós temos bastante dificuldade, não é simples, não é pacífico, né? Porque dá uma guerra, a hora que se contraria uma pessoa, você diz não para ela, não dá. Mas como não dá? Não dá porque está fora da regra. Mas como assim não dá? Então, aí assim, a regra não pode ser mudada, a gente não pode quebrar a regra, não vamos mudar ela para o ano que vem, vamos estudar para ver se muda o ano que vem.
E aí a gente tem que enfrentar um debate, né? A gente enfrentou agora, no final da pandemia, no começo do ano, um debate importante com os cabelos pintados, né? E perdemos alunos, por exemplo, que o papai falou, não, mas isso não é absurdo. Eu falei, bicho, é a regra, não vou mudar a regra. Então, eu vou tirar da escola, passo na secretaria e pega a transferência. Se você acha que respeitar a regra está errado, você está errado no conceito, mas tudo bem, o filho é seu. E é o conceito de vocês, né? Então, eu acho assim, mas tratamos as pessoas, conversamos. Quando chegou para mim, a conversa fica um pouco mais reta, né? E, em geral, a pergunta que eu faço para o pessoal da escola é mais ou menos assim, a gente é para perder o aluno ou não, né? Se é para perder o aluno, é rápido. É conversa de 2 minutos. Se é para fazer uma conversa um pouco melhor, a gente demora um pouquinho mais. Então, eu entendo, sabe, que eu acho que a gente precisa, como escola, e aí eu queria só complementar com essa conversa, dizendo o seguinte, viu, Jane, e ao Cinep do Espírito Santo. Nós aqui estamos numa sala com algumas pessoas, mas nós estamos aqui pregando para convertidos. Todo mundo aqui sabe dos problemas e convive com esses problemas. A sociedade não está nem aí com isso. Ela não sabe o que nós estamos pensando, na maioria das vezes. Então, nós precisamos ampliar, sabe, presidente? Nós fizemos lá na FENEP, e eu acho que os sindicatos deveriam fazer um congresso, um seminário aberto da relação família e escola. Entende? Isso acho que é um fenômeno. Trazer esse debate, mas não na linguagem para as pedagogas, na linguagem para falar para a escola, para falar para os pais. Falar para os pais sobre as agruras que a relação traz. A questão do contrato, a questão das regras, que é o que um pouco a Cris faz, que a gente faz na nossa escola. Nós fazemos uma entrevista com a família antes dele fazer matrícula. Nós dizemos para eles, com toda a letra, como é que a escola funciona. No começo do ano, depois que ele faz a matrícula, começa a aula, a Cris chama todo mundo por idade e diz, olha, aqui é assim, nesse ano vai ser assim. É 1 hora de palestra, ela tem um cadernão dessa idade, grossura assim, que ela tem tudo anotado, né? E ela faz com todas as turmas, de manhã e de tarde. E não faz online, porque ela quer olhar no branco do olho da família. Aí o cara fala, mas é que o trânsito, bicho, se vira, bicho. Se você quer, assim... E a gente costuma dizer o seguinte, quando a gente educa o filho, como você é pai, né? Quem é pai ou mãe, você não está fazendo nenhum favor para a sociedade, porque se você não educar, a sociedade é que vai se lascar. Agora, quando você educa o filho, você está dando uma possibilidade para o teu filho se aposentar, uma possibilidade do seu filho morrer de velho, porque se não educar ele não vai morrer de velho, nem vai se aposentar. Nunca vi bandido aposentado, entendeu? Então, eu acho que essa é a visão que a gente tem que passar para a sociedade. Quando tem filho pequeno, tem que entender. Se ele não fizer o trabalho dele direito, o risco de dar certo, de dar errado, é 100%. De dar errado no sentido de ele ter um grande problema para a vida toda. Não ele só, a sociedade toda. A gente está... Aqui no Brasil, a gente tem isso muito claro. Então, mas eu acho que assim, só para fechar minha frase, eu acho que já está acabando, quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, mas eu penso que a gente tem um papel bem importante como escola, como educador, né, como educador, como escola e como entidade representativa das escolas. Nós temos que trazer a família para dentro do sindicato, para dentro da escola, para fazer essa conversa, nessa relação. Essa relação não é pacífica, a sociedade não sabe para onde correr e a gente precisa dar um pouco de norte. Temos que ampliar um pouco mais esse debate, sabe? Porque senão a gente fica aqui pregando para convertidos. É fácil, cada um tem uma opinião, e educador todo mundo tem um plano de educação nas costas, gente. Cada um aqui tem uma opinião, e eu não sou aqui para criticar ninguém. Eu sempre disse, a vida inteira eu disse isso. A escola privada é a melhor escola, a escola democrática, que é a escola que não tem analfabetismo, tem um monte de coisa. Nós fazemos isso pensando nas crianças, pensando na educação. Nós fazemos isso como escola, mas a gente tem muita dificuldade. Mesmo o pai querendo pagar para ter educação, ele briga muito com a gente. Então, a gente precisa trazer ele bem mais para perto, a gente precisa fazer ele entender que a escola é esse lugar de autoridade, de interação e de formação humana. E ela, se não tiver a parceria com a família, ela não vai acontecer da maneira adequada. A gente não vai conseguir fazer o trabalho, vai confundir as crianças, entende? Então, eu acho que esse é para me fechar aí a minha participação. Muito obrigado mais uma vez. Deixa eu só corroborar aqui com a Cris. Ô, Cris, aqui do Cinep a gente está começando a entrar igual o Facundes. Né? Se você entrou na hora, você não entra mais no teatro. A gente tinha aí os 30 minutos de espera, você viu que hoje nós já passamos para 4 minutos. Oi, muito bem. A próxima vez, 2 horas é 2 horas. Mas sabe o que é, Diório? Assim, ó, as pessoas aprendem.
pessoas aprendem. Nós temos eventos na escola, muitos eventos, muitos. A gente é uma escola assim, a gente faz muita coisa com as famílias. A gente é muito chato, a gente é muito entrão, a gente incomoda bastante as famílias. E eles sabem, 19 horas não é 19h02. 19h02, quem sabe você já perdeu a dança da sua filha. Então, você vai fazendo isso devagarinho. A gente sempre diz assim, o estudante é do mundo, e o mundo lá fora é pontual. Só nós aqui da América Latina que não somos pontuais. Então, a gente tem que ter uma desculpa para a família. A família entende quando você fala que você está preparando esse estudante, esse adolescente, esse ser humano para o mundo. Lá fora, o trem sai às 19h, não às 19h01. Então, para tudo tem uma maneira de trabalhar e, né, de você fazer realmente um bom trabalho. Não é fácil, mas a gente é bem feliz por aqui. O primeiro contato que eu tive com o japonês, da National, ele marcou comigo 7h59. No terceiro encontro, que eu já conheci o japonês, eu perguntei para ele, por que 7h59? Ele falou, 8 horas, só está 1 hora atrasado. 13h, agora é com você para fazer o encerramento e, ao mesmo tempo, a abertura desse projeto que nós vamos ampliar. Isso. Essa é a grande construção ao final do dia, né? A gente trazer aqui, primeiramente, o nosso pessoal, né? Trazer dentro aqui dessa discussão ampliada, trazer algumas dores, algumas dúvidas, e aí, em razão disso, aí buscar alguns novos elementos. E, Ademar, eu acho que essa aí é uma visão que a gente conseguiu verificar, para trazer esse aluno, essa família. Vai ser a primeira vez, aí nós estamos numa luta aqui na diretoria, do nosso staff aqui, para a gente conseguir fazer um evento. Todo mundo que acompanha aqui o nosso Cinep, a Jane conhece de muito tempo, você também. A gente faz um evento de gestão educacional, a gente faz um congresso educacional para os nossos professores e comunidade, só que a gente não tem um evento para o aluno. Pois, desde o ano passado, a trazer agora o aluno como protagonista de um evento, que nós estamos aqui montando para esse ano acontecer o primeiro evento do Espírito Santo do Cinep para os alunos. Então, vai estar aqui tentando fazer o máximo possível com a nossa experiência aqui, com nossa expertise, para poder fazer um grande evento, assim como fazendo um congresso educacional, fazer um congresso, um evento aqui, uma jornada para os alunos. Mas, então, a ideia é essa, a gente ampliar aqui esses pontos. Realmente, nós vamos precisar eu tenho dito ao pessoal aqui que essa é um tema que entrou na pauta e fica na pauta, não vai se esgotar, né? Vai ter que cada vez mais ir ampliando a discussão, e aí ampliando com as escolas, ampliando com a sociedade, ampliando com as famílias, e aí com as entidades, e aí vai. E aí, agradecendo muito a experiência e a expertise de todos aqui, retornando. A gente tem esse primeiro encontro agora em março, o segundo nós vamos ter em maio, o outro em junho, e aí um presencial em agosto. E aí algumas outras datas ainda a ajustar, com algumas ideias e sugestões que vinham. E, de fato, agradecer, Agradecer aqui a todos os envolvidos. O Cinep é partícipe, sugestões que apresentam a gente, com o nosso grande time de 5 pessoas aqui, a gente consegue fazer uma mobilização para que a gente tenha um resultado realmente efetivo. E a casa é nossa, A casa está aberta para a gente poder fazer cada vez mais e melhor. Agradecer muito aí a participação de todos. Estamos sempre à disposição. Obrigada, viu, gente, a cada um de vocês. Obrigada, Ademar, Cris, Ju, Priscila, todos vocês do Cinep. Essa grande, pequena, enorme equipe do Cinep. Obrigada. Até mais. Obrigado. Boa tarde. Um abraço. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tá.